Hebreus, capítulo 3, eu tenho aqui algo para trazer para os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, e nós vamos ler aqui, a partir do versículo 7. Hebreus, está lá bem próximo de Apocalipse, né? Porque já está ali naquelas epístolas gerais, então você pode encontrar facilmente. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Aqui eu trago um abraço da igreja e do pastor Manuel, né, da igreja sede, e tenho certeza que nós, a cada dia, estaremos crescendo juntos, né? Cada um vai auxiliando o outro e a gente consegue ir crescendo na graça e no conhecimento. Vamos ler. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, quem está dizendo aqui? O Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus, o Senhor está conosco, e o Senhor é perfeito, e nós não. Mas o Senhor é, meu Pai, e nós estamos confiando no Senhor. E então, meu Deus, nós reconhecemos, ó Pai, e queremos a cada dia de coração íntegro, reconhecer o quanto somos falhos, o quanto necessitamos do Senhor, tão simplesmente para viver esta vida cristã, meu Pai. Nem, ó Pai querido, conseguimos, ó Pai, começar, ó Pai querido, ou
se quer mesmo entrar no caminho do Senhor, sem ser o Senhor mesmo movendo em nossas vidas. Então nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós. E nessa noite, ó Pai, o Senhor perfeito como é, ó Pai santo, ó Pai puro, verdadeiro e que governa tudo e sabe de todas as coisas, nessa noite o que nós queremos te pedir, ó Pai, é que o Senhor fale conosco, ó Deus, fale aos nossos corações, fale conosco, fale às nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Cada um de nós possamos sair daqui, ó Pai querido, havendo aprendido, ó Pai, corrigidos pelo que seja necessário, ó Pai, ensinados pela Tua palavra, com um caráter um pouco mais moldado, ó Pai, ao Senhor Jesus Cristo, a forma que o Senhor quer que nós tenhamos, em nome de Jesus, meu Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, e neste momento, ó Pai, repreendemos todo o mal. Neste momento, ó Pai, repreendemos qualquer artimanha do maligno em dispersar a atenção de quem quer que seja, e pedimos ao Senhor que pode ser mesmo aquela pessoa que estiver passando lá de fora da igreja, ó Pai, ouvindo esta palavra, ó Pai, que a atenção daquela pessoa possa vir para esta palavra e o Senhor possa falar até mesmo com aquele que não tenha ainda entrado aqui neste local, ó Pai, e todos nós possamos, ó Pai, ser abençoados pelo Senhor, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Então, irmãos, trago aqui uma palavra para os irmãos, considerando esse texto e mais alguns outros que vamos ler, falando sobre as promessas de Deus, como alcançá-las, as promessas de Deus e sobre como alcançar essas promessas. É claro que não tem como eu ser exaustivo aqui sobre como alcançar as promessas de Deus, vou falar algumas coisas sobre isso. E as promessas que vou citar aqui são algumas emergentes, se pudermos escolher algumas principais aqui, né? Então, porque toda promessa de Deus é boa, né? E todas são principais, mas vamos falar, tendo em vista que o tempo é pouco, vamos falar sobre algumas aqui nessa noite. E então, vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu com este pessoal aqui, este povo, que foi citado neste texto aqui de Hebreus, capítulo 3, que não puderam alcançar a promessa. Por que não puderam? E vamos aprender com eles, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros. A palavra de Deus é tão boa que ela traz para nós os exemplos bons, para que nós possamos seguir esses bons exemplos. E os exemplos que não foram bons também estão aqui, porque nós podemos seguir os bons exemplos, e é por isso que eles estão aqui, mas aqueles que não se deram bem nos seus exemplos, estão relacionados aqui para que nós não venhamos incorrer no mesmo tipo de atitude, porque não vai ser bom para a nossa vida com Deus. Irmãos, aqui então, de início, enquanto introduzimos sobre essa mensagem, quero aqui relembrar com os irmãos algumas promessas para nós, que Deus, Ele faz para nós, e depois vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o povo de Israel e o porquê eles não alcançaram e porquê isso está aqui para nos ensinar hoje no Novo Testamento. Bom, todos nós sabemos que o ser humano, no geral, se tornou perdido no pecado a partir do momento em que Adão pecou lá no Éden. Passou então a haver a necessidade de que este ser humano então fosse resgatado, reaproximado de Deus. Pelo que então, desde o princípio, desde ali Gênesis 3,15, a primeira promessa que se tem de que viria o Salvador, né? Então desde lá, de forma progressiva, a palavra de Deus vem revelando sobre a salvação que haveria de vir por intermédio de um homem. Jesus Cristo, Deus e homem. Então, quando nós chegamos em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 25, porém eu não vou ler esse texto completo, aqui está falando um pouco sobre Jesus Cristo, né? E então, aqui diz, no versículo 21 de Mateus capítulo 1, falando sobre Maria, ela dará luz
ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus então estava chegando para a maior promessa, a maior dádiva que uma pessoa pode alcançar diante de Deus, que é a salvação. Ninguém por justiça própria, ninguém por meios próprios, mas somente por Cristo, somente em Cristo. E então aqui diz: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós podemos ver, irmãos, que o que Deus nos promete e o que Ele faz, as promessas de Deus e tudo quanto Ele tem feito, tem sempre uma base ampla e larga, de forma milagrosa. Tudo de forma extraordinária. A base da providência de Deus é essa. Não é ordinária tão simplesmente. Temos coisas da nossa vida ordinária que são bênçãos de Deus? Temos. Nós trabalhamos e conseguimos pelo nosso trabalho sustento. Isso é Deus que nos abençoa por isso, quando plantamos e colhemos, né? Mas então, eu quero citar aqui sete momentos aqui em que o Senhor Deus agiu de forma milagrosa, extraordinária e sobrenatural, e nos ensina que o que Ele faz em nossas vidas é extraordinário. Então, primeiro ponto aqui do extraordinário, esse milagre de Deus agindo, veio logo na criação. Deus do nada, não vou ler textos sobre isso aqui, mas os irmãos vão relembrando os textos bíblicos que já estudam e leem. Então, no momento da criação, do nada, Deus fez tudo. Haja. E Deus foi criando tudo. Então, milagrosamente ali, a partir do nada, Deus foi criando todas as coisas. E então, segundo ponto milagroso aqui, o primeiro ponto, extraordinário, milagre de Deus, a criação de tudo. Quem consegue fazer alguma coisa do nada? Ninguém de nós aqui, apesar da grande criatividade, muita criatividade, mas o ser humano para fazer alguma coisa depende de material, Deus não. Isto é extraordinário. O surgimento da nação de Israel também veio de uma base extraordinária. Então, a promessa que se tinha de um Salvador, esse Salvador, ele viria a partir de um povo. Então, o que Deus fez? Pegou qualquer povo que já existisse? Não, ele de forma extraordinária, e tudo isso, irmãos, é para trabalhar a fé e demonstrar o poder de Deus em prol do ser humano. Estava lá então surgindo a nação de Israel, quando? Quando Deus chama Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, e ir para uma terra que ele haveria de mostrar, e Deus então fala com Abraão ali, fala, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser uma bênção, e ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e vai falando que ele se transformará em uma grande nação, e o tempo foi passando, e Abraão e Sara já estavam ali por volta já dos seus 100 anos de idade, próximos ali, e ainda não tinha o filho ainda da promessa. Isaac ainda não havia nascido. Deus havia prometido, olha Abraão, de você começará um grande povo, você se tornará uma grande nação. Por que isso não aconteceu quando Abraão mais jovem, Sara mais jovem? Temos aqui duas coisas que se tornaram difíceis ali, talvez na mente de Abraão. Uma, eles já estavam velhos. Segundo, Sara era estéril. E aí, como que vai surgir uma nação a partir deste casal? Mas Deus age, irmãos, no sobrenatural. As promessas de Deus, não tem nada no que Ele possa esbarrar. Deus não chega em um lugar que Ele se esbarra em um problema, uma situação tão difícil, tão complicada, porque para Ele não tem isso. Estava lá Abraão velho, Sara também já idosa. E aí eles até quiseram
né, facilitar um pouco essa questão da grande nação, né? Mas não, Deus falou, não, será um filho de Abraão e Sara. Veio Isaque, de uma mulher idosa e estéril, de um homem também já idoso de dias. Milagre, irmãos. Por quê? Não veio de algo ordinário, ou natural, ou simples. As coisas que Deus providencia não são coisas aí simplesmente naturais, é o extraordinário. E nós temos que olhar para isso e deixar que isso aumente a nossa fé, deixar que isso nos leve ao entendimento de quem somos nós e quem é Deus. Veja que tudo apontou de forma extraordinária para Cristo, justamente para o trabalho da nossa fé e para que nós possamos crer em nada duvidando. Tudo é possível àquele que tão simplesmente busca, não, tudo é possível ao que crê. Então, nós vemos que, apontando para Cristo, todos os profetas que disseram sobre Cristo ali no Velho Testamento, profetizaram então sobre Cristo, todos estavam no mínimo 400 anos antes de Cristo, porque nós temos o chamado período interbíblico, que é aquele interstício de tempo entre o último profeta que está relatado no Velho Testamento, que é Malaquias, até chegar na época de Cristo, 400 anos. E então todos aqueles profetas, por mais próximos que estivessem da época de Cristo, no máximo 400 anos de proximidade, certo? Então, irmãos, falaram sobre Cristo, todas as promessas, todas as profecias que apontavam para a primeira vinda de Cristo e como se daria a primeira vinda de Cristo, todas se cumpriram cabalmente, pontualmente. Questão de tempo, como o Cristo viria, como seria a vida dele, como ele morreria, como seria o nosso resgate, por intermédio do sofrimento deste Cristo. Mesmo quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando está citado ali, que este lhe ferirá a cabeça, Deus falando para a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, já estava apontando ali para o sofrimento vicário de Cristo em nosso favor. O sofrimento de Cristo para nos salvar. Então, todos esses profetas, nós vemos Isaías, inclusive tem um texto que nós vamos ler, eu vou trazer dele aqui, e já passo a trazer agora, para que a gente já possa exemplificar. Isaías, aproximadamente 750 anos antes de Cristo, e profetizou minuciosamente sobre Cristo. Eu gosto de falar o seguinte, eu não sei falar para os irmãos o que vai acontecer na minha ida embora ali de carro. Não sei nem se eu vou embora, né? Sabe, de repente posso morrer aqui no meio dos irmãos, né? Por quê? Todos nós chegamos num momento em que vamos morrer. A hora que Deus falar vem Marquinho, não adianta nada, o Marquinho vai, né? Nós não sabemos, irmãos, o que acontecerá daqui 1 hora, daqui 2 horas, 3, no dia de amanhã. Inclusive a palavra de Deus deixa bem claro, olha, você não se preocupe com o dia de amanhã, não. O amanhã pertence a Deus, basta cada dia ali o seu mal. Jesus falando ali, né? Mateus capítulo 6, no finalzinho do capítulo. Mas então, irmãos, nós não conseguimos falar o que vai acontecer daqui 1 hora, mas os profetas, com uma distância de anos, centenas de anos, falaram minuciosamente sobre Cristo e tudo se cumpriu. Estou falando aqui sobre as profecias sobre Cristo, mas se a gente for olhar, por exemplo, eu gosto demais de observar ali no livro de Daniel e o quanto o livro de Daniel é riquíssimo em profecias, inclusive as profecias que citaram até os governos mundiais que viriam após o governo babilônico, citou na sequência e como seriam esses governos e o que aconteceria com eles. Não posso ficar explicando sobre isso aqui agora, demoraria um pouco, mas tudo da forma como Deus mostrou para Daniel, e Daniel deixou escrito, tudo aconteceu pontualmente.
Inclusive, Daniel profetiza até sobre quantos anos seria desde a época dele até Cristo. E alguns estudiosos já foram lá e fizeram todas as contas, né? Aqueles historiadores, né? Aqueles já buscaram e fizeram as contas e cumpriu-se aquele tempo cabalmente, pontualmente, desde a época de Daniel até Cristo, como fora profetizado. Quem pode fazer isso de forma tão extraordinária e milagrosa? Alguém que chutou, falou, vou falar alguma coisa que vai acontecer daqui 100 anos? Não. Deus faz isso para que nós possamos olhar para as promessas e para as profecias e para a palavra dele, e isso nos traz fé. Isso nos mostra o quanto este Deus é poderoso, essa palavra é poderosa. Vamos deixar que isso trabalhe com a nossa fé e nos fortifique. Sabe aquele momento que você pode pensar assim, puxa, mas será que eu estou salvo? Puxa, mas será que eu vou conseguir ir bem? Será que amanhã eu vou ter sustento? Será como vai estar a minha vida daqui 5 anos? Irmãos, eu não sei, assim, relatar para os irmãos como eu estarei minuciosamente daqui 5 anos. Mas eu posso dizer uma coisa pontualmente para os irmãos: daqui 5, 10, 15, 20, não sei quantos anos aqui para frente, estarei sendo cuidado por Deus. E Ele governa todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele não deixa o justo desamparado, sua descendência não mendiga o pão. Então, e todas as promessas que Ele tem feito, Ele tem cumprido. Todas as profecias que Ele disse, tudo quanto Ele diz que irá acontecer, tem acontecido. Não temos, irmãos, motivo algum para duvidar. Veja que Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Tem jeito de ser mais minucioso do que isso aqui, falando sobre Cristo, e sobre o sofrimento de Cristo, e como ele foi desprezado. Irmãos, nós olhamos para aqueles líderes religiosos da época. Religião nunca faltou na terra. Se religião fosse a solução para a salvação do ser humano, não precisaria Cristo vir. Não, a solução é Cristo, então simplesmente somente Cristo. Mas nós vemos aqueles religiosos contemporâneos de Jesus vendo os milagres, e poderiam olhar para o Velho Testamento e tudo quanto testificou acerca de Cristo, e eles eram exímios conhecedores do Velho Testamento, mas rejeitaram aquele Cristo, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o mais rejeitado. Lembra quando Pilatos chegou? Quem que eu solto? É o Barrabás ou o Cristo? Não, mas então o que haverei de fazer desse Jesus, o chamado Cristo? Crucifica. Barrabás era um delinquente. Jesus Cristo, nada tinha contra ele, mas era rejeitado, era desprezado, foi humilhado, tudo por nós. Imagina Deus tomando forma humana para vir desta forma, sofrer como sofreu para a minha salvação, para a sua salvação. E olha que eu não sou nada. Ele fez isso porque ele quis, e simplesmente por isso. E aí o texto continua dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Foi profetizado, muito obrigado, irmão. Foi profetizado que ele nasceria de uma virgem, que é milagre maior, e foi assim que aconteceu. Nascer de uma virgem, totalmente extraordinário, totalmente fora do natural. Deus age no extraordinário, irmãos. Deus move o que seja necessário e para Ele não há limites. E os milagres de Cristo? Tinham, por onde Ele passava, havia um paralítico, um coxo, dali sairia andando. Um cego, logo após Cristo passar por ali, aquele cego perante sua fé e pedindo a Cristo, saía vendo. O cego voltava a ver, o paralítico andando. Muitos não voltaram a andar, eles começaram a andar, porque alguns eram paralíticos de nascença. E aí? Milagres de Cristo registrados para, se nós formos ler no finalzinho do livro de João, João vai ser bem explícito e claro sobre isso, que aqueles milagres são para a nossa fé, estão relatados por isso. Não foram relatados todos, mas todos quantos foram relatados são para a nossa fé. E então, irmãos, primeira promessa que eu digo para os irmãos aqui foi sobre Cristo, né? E nós estivemos falando aqui sobre como Deus age por meios extraordinários e sobrenaturais, e a salvação é algo extraordinário, sobrenatural. Veja bem, você vai ali, se encontra, e aqui nós com certeza temos exemplos de pessoas que passaram por experiências parecidas. Você se encontra com uma pessoa viciada, atolada no pecado, não está vivendo, não tem vida para aquela pessoa. As pessoas dizem assim: estou vegetando, isso não é vida não tenho paz. Mas aí quando vai para Cristo, a salvação, ela vem de forma tão milagrosa, que aquela pessoa que vivera antes, sem nunca ter tido paz, em Cristo encontra paz. Por quê? Porque essa salvação, ela é justamente uma providência de paz. Explico para os irmãos. Quando eu li esse texto de Isaías, capítulo 53, aqui fala sobre a maior cura que acontece para o ser humano. A cura do paralítico foi muito grande. O cego que passou a enxergar também foi extraordinário e muito grande. Mas a cura maior é a cura da alma, a cura contra o pecado. O pecado é a maior doença, o pecado é a maior mazela, e a partir deste que é o pecado, surgiram todas. Nós vamos ler ali no livro de Gênesis, e ver que antes do pecado, até a terra era diferente, não produzia espinhos nem abrolhos, mas depois que veio o pecado, até para o meio aí da natureza, tudo mudou, e a palavra do Senhor deixa claro que a terra geme, essa criação geme aguardando aquele dia em que há de ser redimida. Irmãos, então veja bem, a cura para a maior doença, a maior mazela. Isaías 53:4, eu terminei de ler, ele tomou sobre si Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, irmãos, está apontando para a justificação e a santificação. São dois termos diferentes. Um aponta como o termo judicial, justificação. Por que que nós não tínhamos paz com Deus antes da conversão? Por que que antes da providência de Cristo não tinha como haver essa paz completa? Toda a graça vem de Cristo. Então nós vemos aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
que as pessoas vivem sem paz? As pessoas dizem, não, eu não tenho paz. Minha vida está ruim. E você vai ver, você vai observar, a pessoa tem tudo. Tem um bom emprego, um bom salário. Às vezes tem até uma família que está indo até de forma média, mediana, bem. E você vê a pessoa, você olha para a pessoa e fala, mas você não tem paz, fulano? A pessoa tem emprego, tem dinheiro, tem casa para morar, tem o sustento. Você olha e fala, mas não falta nada na vida desse camarada. Qualquer um poderia olhar e dizer. E ele diz, eu não tenho paz. Não tem paz. Por quê? Porque aqui nesse mundo não há provisão que traga paz se aquele homem ou aquela mulher não estiver com um relacionamento reatado com o seu Criador. O homem, a mulher, o ser humano necessita estar em paz primeiramente com o seu Criador, para que então esteja em paz com o próximo, para que esteja em paz com qualquer coisa. Não existe paz aqui nesse mundo se não houver paz com Deus. E Jesus veio por isso, o castigo que nos traz a paz. Antes de nós recebermos Cristo em nossa vida, cuja palavra do Senhor diz, Ele é a nossa justiça, porque a palavra do Senhor diz sobre nós, a justiça do ser humano, diante de Deus é como o quê? Não é nem média, não é nem mais ou menos, é como o trapo da imundícia, ruim. Nós não podemos falar nem que é ineficiente, porque é pior do que isso. Mas aí Jesus vem para nos trazer paz, porque Ele se torna a nossa justiça. Ele traz a justiça e coloca em nós, pelo que nós dizemos, é imputada em nós a justiça. Somos justificados. Não poderíamos, de forma alguma, por nenhum tipo de obra nossa, sermos justificados. Então essa justificação, esse reatar com Deus para se ter paz, o castigo que nos traz a paz, aquele castigo que então, em uma corte judicial, nós éramos ali os réus em uma corte, e o juiz poderia bater o martelo e dizer, olha, a sua pena é de morte, porque sem o derramamento de sangue não vai ter como remir esses pecados seus, e nem a justificação para você, a condenação nossa, morte. O que Cristo veio e fez? Morreu em nosso lugar, e a partir então do sacrifício de Cristo, aquele castigo que era nosso, e Cristo sofreu por nós, nos trouxe justiça, justificação, justiça dele para nós, somos justificados. E então aqui no texto diz sobre a santificação, porque também aqui diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe os pecados que nós já cometemos e algum que porventura venhamos cometer? Deus nos livre disso, mas em algum momento erramos. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Moído. E então, aqueles pecados, a palavra de Deus diz sobre o pecado de duas formas. Na forma singular se refere ao pecado original lá em Adão, Adão, como nosso representante federal, pecou e isso se estendeu a toda a humanidade. E então, a palavra do Senhor fala também sobre pecados, que são os que nós já havíamos cometido no passado e alguns que ainda cometemos, pecados. E Jesus foi moído para o nosso perdão deles. Porque sem o sacrifício de Cristo não teria local de perdão. Por quê? Porque éramos culpados, réus condenados. Réus condenados. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, que para aquele que está em Cristo já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi moído, ele foi traspassado. Nós fomos reatados com Deus, Deus imputou em nós uma justiça dele mesmo, por intermédio de Cristo. E então os nossos pecados foram perdoados pelo que ele foi moído.
Quem aqui já teve experiência, talvez alguns já, talvez os mais novos não, mas de chegar ali, pegar um moinho, colocar o milho ali, né? Debulha o milho, coloca no moinho ali, e aí você vai rodando ali, aí vai moendo, né? Sai o pozinho lá embaixo. Olha que força de expressão que tem essa palavra moído. Ele, Cristo, foi moído. É para nós amarmos Cristo e aceitarmos sua palavra e recebermos suas promessas, nossa, com alegria, incomparável com qualquer outra, porque Ele trouxe grande salvação. E então aqui fala sobre santificação, porque Ele foi moído, para que nós recebêssemos então o perdão, e isso nos leva a ter que viver uma vida mais correta diante dele. Imagine, irmãos, que Paulo diz assim, olha, eu vou aproveitar da graça e vou pecar, porque existe uma graça, existe um perdão? De forma alguma. Quando nós olhamos para Cristo e como Ele foi moído, como Ele se entregou por nós, nós devemos, irmãos, deve nascer em nós uma vontade enorme de obedecê-lo, de amá-lo. Eu estava pensando, irmãos, quando meditava um pouco sobre essa mensagem. Tem alguém que você gosta muito aqui. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser às vezes algum outro amigo, né, que não seja familiar. Mas você gosta muito dessa pessoa. Imagine ela aí na sua mente. Você gosta demais daquela pessoa. E então, um dia, você faz algo e você percebe que aquela pessoa que nos seus momentos difíceis te ajudou, né? Aquela pessoa que às vezes te ajudou até financeiramente, te ajudou ali às vezes até cuidando de algum familiar seu, e de repente você faz alguma coisa que desagrada aquela pessoa, foi muito ruim aquilo que você fez. Qual que é o sentimento que vem para o seu coração e para a sua mente? Você fica todo desconjuntado diante daquela pessoa, nossa, você não sabe nem o que você fala para pedir, fulano, me perdoa, eu não podia ter feito isso, é ou não é? Dado o sentimento que você tem com aquela pessoa, imagine o que Deus fez por nós, tem que nos levar, irmãos, a querer obedecê-lo e amá-lo de forma exponencial. Aleluia. Então, irmãos, vamos lá. Esta promessa dele, e que ele cumpriu em nosso favor, é extraordinária. A salvação. Aquele que era viciado, aquele que andava no pecado, aquele que estava no charco de lodo, Deus tira ele ali do lamaçal do pecado, põe os pés dele sobre uma rocha, e o coloca para andar diferente. Unge os passos daquela pessoa, então aquela pessoa passa a andar em obediência. Aquela pessoa então, ela passa a ser diferente, ela passa a ter paz, ela passa a ter alegria. E é interessante que a pessoa aí no mundo tem muito e não tem paz. Mas o cristão, até no momento de necessidade ele tem paz. Porque ele sabe que as coisas desse mundo são passageiras, mas o que Deus tem garantido por nós é eterno. Aleluia. Outra promessa, irmãos, que eu trago aqui para os irmãos, da parte da palavra do Senhor, que está ligada a esta de Isaías 53, Jesus disse assim, ainda sobre a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14, 27, uma paz contínua, duradoura, não termina, não acaba, paz contínua, paz duradoura, paz perene. Aleluia. Jesus é quem disse, e eu vou te falar, eu posso viver isso na minha vida, eu posso viver, você pode viver isso na sua vida, e eu vivo, eu tenho certeza que você que já entregou sua vida para Jesus, tem vivido esta paz. Mas tem outra coisa, outra promessa que eu quero passar, senão o meu tempo não vai. Eu tenho até que hora mesmo para mim ir? Mais uns 15 minutinhos, 10 mais ou menos? Amém. Glória a Deus. Nós falamos aqui sobre a salvação, sobre a paz. Irmãos, e tem a promessa do batismo no Espírito Santo. Irmãos, tanta promessa, e diz que
E diz que uma pessoa foi fazer uma viagem. Um exemplo aqui, alguma coisa para ilustrar. Para a gente trazer essa ilustração para a nossa vida cristã. Diz que um indivíduo foi fazer uma viagem extensa, de muitos dias. E essa viagem, ele ia viajar de trem. Quem tem andado de trem aí, eu não andei ainda, né? Mas esse senhor foi fazer uma viagem de trem. E era uma viagem longa, por vários dias. Então ele pensou nessa viagem, pensou, tem que arrumar alguma coisa, né? Porque são vários dias dentro daquele trem, eu vou passar fome ali, né? Então aquele indivíduo foi lá, comprou a passagem, tudo beleza, e foi, pensou, o que eu posso levar de alimento que não vai perder? Não vai se perder, né, no meio, seja alguma coisa que não perece tão fácil. Para aguentar a viagem, eu comer durante a viagem. Ele pensou assim, eu vou comprar uma sacola de pão bem grande, né, que o pão vai durar durante esses dias que eu vou estar viajando. E então, aquele homem, ele comprou ali alguns pães, uma sacola boa de pão. E entrou para aquele trem, né, sentou ali na sua cabine, ou então no assento onde era para ele, e começou, quando dava fome, ele comia ali algum pão, ele tinha levado água também, ali numa garrafa, quando dava sede, bebia essa água e tal, e foi rompendo. Já estava já no final da viagem, e alguém chegou para ele já estava próximo do destino, acabando já a viagem, alguém chegou para ele e falou, eu estou te observando a viagem inteira, você deve gostar demais de pão. Mas por quê? Por que você passou a viagem inteira comendo pão? Você gosta demais de pão, não gosta? Não, mas é porque eu tinha que trazer uma provisão. Tem um vagão inteirinho ali, ó, que é o local de alimentação de quem está viajando. É só sei lá, tem alimento, tem suco, tem tudo lá, tem um sanduíchezinho na hora. Não sei porquê, você deve gostar demais de pão. O que aquele homem fez? Ele comprou o seu bilhete ali de passagem e não viu como, ele não leu sobre como seria essa viagem, não. Lá no bilhete estava escrito, olha, está incluído tudo, a alimentação, né, a bebida que precisar, tudo está incluído. Aquele homem tinha tudo naquela viagem, não usufruiu de nada. Mas tem cristão, irmãos, que passa a sua vida de cristão inteira, sem usufruir das grandes bênçãos do Espírito Santo, porque não busca. Você tem que buscar. Busque o batismo, o mergulhar no Espírito Santo, a ação de Deus em sua vida. Não seja aquele cristão que passa assim, olha, só assim, mediano. Faz uma oraçãozinha, faz uma leiturazinha bíblica, até prega a palavra de Deus aqui e ali. Nós vamos ver, irmãos, aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver aqui no início desse livro de Atos, que aqueles discípulos que foram obedientes e que permaneceram na cidade, eles tiveram cumprido neles uma grande promessa, que Cristo disse, olha, vocês vão permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ainda antes de Cristo voltar aos céus, ele ainda diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então, aqueles irmãos permaneceram, estavam no cenáculo ali naquele dia de Pentecostes, e o Espírito Santo veio e eles foram, olha, cheios do Espírito Santo, foram batizados, foram mergulhados em algo que eles nunca haviam experimentado e que transformou tão grandemente, tão enormemente a vida deles, que a partir de então, só pelo barulho do que acontecera ali, as pessoas que já se aproximaram por causa do barulho, ouvindo o discurso de Pedro ali, compungiram os seus corações e perguntaram, o que nós devemos fazer? O Espírito Santo então veio de uma forma tremenda na vida daqueles homens, e então nós vemos a igreja crescendo exponencialmente, pessoas sendo curadas por intermédio daqueles apóstolos, e tão grandes maravilhas nós vemos nessa igreja apostólica, pelo mover do Espírito Santo, a partir do momento que eles foram cheios. Falaram em línguas, falaram até de forma que alguns ali que estavam naquele dia, estavam ouvindo as pregações na sua língua materna,
E estavam até admirados. Puxa, mas que o pessoal é indouto, não são estudados nada, como que eles estão falando ali, eu estou ouvindo na minha própria linguagem. Irmãos, batismo no Espírito Santo vem com dons, e a palavra do Senhor deixa bem claro que o dom que você recebe é para a edificação do irmão, é para a edificação da igreja. Você precisa buscar, porque Deus, por intermédio de você, vai edificar alguém. Aquela pessoa que está se sentindo fraca, Deus vai usar você. Deus vai te usar para falar com aquela pessoa, vai te usar para doar alguma coisa para aquela pessoa. Deus vai te usar, eu não sei como, mas aquela pessoa, aquele irmãozinho que está fraco, será edificado por aquele que tem buscado mais, e aquele que está fraco precisa se tornar forte. E eu digo não de força particular, não é força tão simplesmente nossa, não, a força é o poder do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida. E olha, veja o que Pedro disse. Enquanto aquelas pessoas ouviam, né? E o coração deles então os compungiram, né? E eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa. Ouça isso aqui, irmãos, para vós outros é a promessa. A promessa de quê? Do Espírito, é o assunto que está sendo dito aqui. Para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, estavam presentes aqueles irmãos ali, naquele momento. E então, os que estavam com eles naquele momento, e que abriram seus corações, tiveram seus corações compungidos, que aceitaram as palavras, receberam o batismo no Espírito Santo ali. E Pedro disse: olha, não é só para vocês, é para vocês, para os seus filhos, para todos quantos estão longe. E quem eram os que estavam longe? Os que estavam distantes no tempo, apontava para nós hoje. Nós não estávamos lá, mas depois de tanto tempo, a palavra de Deus tem vencimento? Tem prazo de validade? Não. E a promessa é para mim, a promessa é para você. Busque que seja mergulhado, você seja mergulhado cheio, transbordante do Espírito Santo, para que Deus possa te usar. Nós temos que buscar, irmãos, sermos ferramentas. A forma que nós temos de alcançar as promessas de Deus é mantendo-nos longe da incredulidade, longe da dureza de coração, e pedindo ao Pai para que mova em nossas vidas, para que nós possamos ser ferramentas úteis. Qual que foi a irmã aí, algumas de vocês, que já tentaram ali, na hora de fazer um almoço, né? Foi cortar uma carne e aquela faca estava sem corte. Aí você passava, você pensa: não, parece que eu estou passando as costas da faca nessa carne. Já aconteceu com alguém? Já, com certeza. Os irmãos já falaram ali. Nós não podemos ser aquela faca sem corte, irmãos. Nós temos que ser uma faca com corte, uma ferramenta com corte, um instrumento. Se eu pegar esse violão aqui e começar a torcer as tarraxas dele aqui, desafinar, quando o irmão vier pegar para tocar, ele não vai ter jeito de usar daquele jeito. O que é a primeira coisa que ele vai ter que fazer? Vai ter que afinar esse instrumento. E nós, irmãos, de nossa parte, temos que ser nas mãos do Senhor, instrumentos úteis, afinados, ferramentas afiadas. E isso acontece, irmãos, pela busca incessante que nós fazemos do Espírito Santo nas nossas vidas. A forma que nós temos de alcançar tudo de Deus é entregando tudo para Ele. Entregue, busque, clame. Quanto tempo eu clamei por ser mergulhado neste Espírito, e um dia Deus fez isso comigo, e Deus vai fazer com você, vai te conceder dons para que você seja útil neste ministério, nesta igreja, e Deus, por intermédio de você, salve pessoas, abençoe pessoas, fortifique pessoas, como Paulo, tão usado, virava para Timóteo e falava assim: olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo, mesmo no corredor da morte, escrevendo aquela epístola para Timóteo, segundo Timóteo, ele estava ali, já nos seus últimos dias de vida, mas escrevia para Timóteo, fortalecendo aquele homem, dizendo: olha, você precisa prosseguir firme, não olhe para trás. Por quê? O cristão, mergulhado no Espírito Santo, mesmo se ele estiver próximo de sua morte, ele tem paz, e ele sabe em quem ele tem crido.
aquele Deus que cuida de nós. As promessas do Senhor são grandes. Para encerrarmos, além dessa promessa, a promessa de que Ele virá. Ele virá. Lembra daquela música? Citando o texto bíblico, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. E é assim, irmãos. Você está pronto? Para nós ecoa aquela palavra de Amós, capítulo 4, versículo 12, que lá foi dita para Israel, e para nós ecoa, para nós como igreja. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Qual que é o tipo de cristianismo você está vivendo? Aquele amíngua? Ou então talvez é simplesmente uma tradição, ou você realmente tem desfrutado das bênçãos de Deus na sua vida, inclusive sendo útil para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ao seu lado, próximos de você. Eu não tenho mais tempo para falar, mas o recado foi entregue. Quero pedir os irmãos para se colocar de pé nesse momento. Quero convidar de volta o pastor Tony. E ainda, para comentar sobre o que aconteceu ali com aquele povo de Israel. O povo de Israel era o povo da promessa. Promessa que entrariam numa terra que manava leite e mel, terra próspera. Por que uma geração inteirinha foi citada ali naquele Hebreus capítulo 3, que não entraram no descanso? O descanso para eles era aquela terra. Por que não entraram? Por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade. Não permita que haja perverso coração em vocês, que vos afaste do Deus vivo, que estraga sobre vocês incredulidade. Então, irmãos, nós temos que orar e falar: Deus, me ajuda. Espírito Santo, move em mim para que não haja dureza. A dureza não chega de uma vez. A dureza vem devagarinho, a incredulidade também vem devagarinho, irmão. Se você não vigiar, se você não estiver lendo a palavra de Deus sempre, se você não estiver tendo experiências com o Senhor, diz que o cristão ele é como a carreta parada, que está assim numa subida bem forte. Ela nunca está exatamente parada, ou estará subindo, ou estará retrocedendo. Como está a sua vida de cristão? Não seja como aquelas virgens, que apesar de ter óleo em suas lâmpadas, o óleo era tão pouco, que não conseguiu levá-las em perseverança até o fim, até encontrarem com o noivo. Peça ao Senhor. Eu quero passar para o pastor Tony nesse momento, mas com esse apelo: aplique essa palavra na sua vida. Aplique essa palavra na sua vida. Busque o Senhor a cada dia, com firmeza e perseverança. Porque a palavra do Senhor diz ali, por intermédio de Tiago, que o varão que suporta a provação é bem-aventurado e receberá a coroa da vida que o Senhor tem para os que o amam. Em nome de Jesus.